Muito bem, seja bem-vindo ao canal Missões na Europa. Nós estamos aqui hoje para conversar com essa figura que você vai já conhecer, que ele vai se apresentar. E fique ligado aí, porque temos muitas informações para trazer para vocês diretamente do campo missionário. Você que não conhece ainda a fundo o Grupo Missões na Europa, procure aí na descrição do vídeo as nossas redes sociais, os grupos do WhatsApp, que terá muita informação para que você também possa participar conosco aí dessa grande comissão e dessa missão na Europa. Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao canal Missões da Europa. Eu sou Cleiton Carvalho, estou hoje aqui conversando com o pastor Simeão e nós vamos descobrir mais informações sobre o campo missionário na Europa, mais especificamente na França. Então, antes de começar, antes de eu passar as informações, eu vou pedir que ele se apresente e vocês vão aí já conhecer um pouquinho dessa figura com quem hoje nós vamos falar, quem vai nos ensinar muito sobre o campo missionário. Tenho certeza que você, vocacionado, você que está pensando em missões na Europa, você que é um ajudador, um mantenedor, que de alguma forma está envolvido em missões, porque essa é a realidade, nós que somos servos do Senhor temos que estar envolvidos de alguma forma com missões, você vai poder aprender mais sobre esse campo missionário. Então, palavra com você, Simeão, peço que você se apresente aí, quem é você, onde você está, e com quem você está, e depois a gente vai fazendo mais perguntas nesse bate-bola para informar o pessoal. Ótimo, boa tarde a todos que estão participando deste canal abençoado. Como o nosso irmão aqui, Cleiton, ele falou, sou pastor aqui na França. Nós estamos, no caso, já fazem 4 anos aqui na França. Meu nome é Simeão Guedes dos Anjos e eu estou aqui na cidade de Toulouse, no sudoeste da França. É uma cidade um pouco menor do que outras grandes cidades, mas não deixa de ser uma cidade bem importante aqui na França. Então, tem cerca de 1 milhão de habitantes na Grande Toulouse, e aqui nós temos realizado uma obra missionária já há 3 anos, e graças a Deus, Deus tem dado graça, Deus tem dado vitória naquilo que nós temos feito para a sua obra. Muito bem, Simeão. Então eu quero começar já fazendo aí algumas perguntas. Daqui a pouco eu vou mostrar para o pessoal aí onde fica Toulouse, né, para que as pessoas possam saber aí um pouco mais dessa região. Vou mostrar o mapa. Mas eu gostaria de saber, Simeão, com quem você está na França? Como é que você? Depois eu vou procurar saber como é que você está. Mas você está sozinho ou você foi em família? Nós viemos em família. Primeiramente veio eu, minha esposa e minha filha. Nós chegamos aqui primeiro e depois veio minha mãe, meus irmãos, vieram nos acompanhar, são também missionários e pastores. E agora nós estamos juntos, começamos o trabalho em família. Então, no caso, tendo o apoio do meu irmão e assim com a sua família também, nós temos realizado, então, em família, no sentido em que está quase todo mundo presente da minha família. Muito bem, maravilha. Simeão, e você é de onde? De que lugar do Brasil você é? Na verdade, eu não sou do Brasil, eu sou de origem brasileira, mas eu nasci e fui criado na Guiana Francesa. Então, é um departamento francês que fica ao lado do Brasil, é fronteira com o Brasil no estado do Amapá, e meus pais eles eram do norte do Brasil, de Belém do Pará e Afuá do Pará. Então, foram para lá nos anos 60, se conheceram lá, na Guiana Francesa, tiveram todos os filhos lá. Então, eu nasci e fui criado em território francês, mas, no caso, se for olhar a origem brasileira, é mais do norte do Brasil. Muito bem, muito bem. Então, eu quero já compartilhar com o pessoal que está aí nos assistindo um pouquinho sobre a geografia, para que as pessoas possam entender. Claro que muita gente sabe, mas pode ter alguma pessoa aí que não sabe. Então, eu quero mostrar um pouquinho aí dessa realidade geográfica. Então, vamos lá. Olha, vocês estão vendo aí a tela, eu vou mostrar para vocês aqui os 2 lugares onde o Simeão falou. Primeiro aqui a região de Toulouse, não é? Essa vila, essa cidade que fica aí no sudoeste
francês. Vou diminuir o mapa aqui para que vocês possam perceber onde Toulouse fica. Então, ela está aqui no sudoeste da França, quase lá na Espanha já, né, Simeão? Exatamente. Muito próximo aí da Espanha. Há umas 2 horas de carro, nós chegamos na Espanha, em Andorra. Muito bem, aqui perto do Principado de Andorra. Exatamente. E onde eu já estive também em missão, fomos aqui em Andorra, fomos lá no lago. Sério? Sério, fomos lá no Lago Congelado. E estive também aqui em Tunance, que fica aqui entre Toulouse e Bordeaux. Sim. É uma outra Conheço. cidadezinha que fica aqui. Estivemos aí fazendo missões, mas em outro momento eu falo. Ótimo. A minha base, na verdade, na França, fica já aqui, que é nessa região aqui da Provença. Aqui nós ficamos, aliás, aqui embaixo, eu fui muito para cima, aqui, ó, entre Valência e Avignon, São Paulo-Trochateau. Mas muito bem, então aqui Toulouse, na França, mas o Simeão, ele é da Guiana Francesa, não é? De origem brasileira, Isso. mas da Guiana Francesa. Uma outra peculiaridade sobre a França é que a França ela tem muitos territórios ultramarinhos. É isso, Simeão? Exatamente. Tem as Antilhas, que são as ilhas que são mais turísticas, e tem alguns departamentos franceses, no caso a Guiana Francesa, onde tem muita flora, muita floresta amazônica. Muito bem. Então, quem fala francês e depois tendo a documentação, enfim, outras coisas, pode também atuar em várias regiões. E é interessante que são territórios, não, são departamentos. É como se, para nós brasileiros entendermos melhor, é como se fosse um estado, não é? Um estado da federação fora do país, desculpa. É como se fosse Fernando de Noronha, para algumas pessoas entenderem melhor. Faz parte do Brasil, mesmo estando fora geograficamente do continente. Exatamente. E a Guiana fica na América do Sul, né? Mas a França tem também, eu tive com um francês da Ilha da Reunião, que fica lá embaixo da África, lá no final, perto de Madagascar. Mas muito bem, só para a gente entender um pouco que a França tem essas peculiaridades e o Simeão vem, então, de uma terra de lá. Simeão, e como é que foi, então, a ida para a França? Como é que foi o seu chamado missionário? E como é que foi a saída para a França? De fato, você foi já para a missão ou você foi por outra razão para a França, para Toulouse? Olha, tudo começou na Guiana Francesa. Lá nós fazíamos parte de um ministério e ficamos 11 anos nesse ministério. E enquanto estávamos lá, trabalhávamos na obra lá, mesmo na Guiana Francesa, na igreja local. E depois de alguns anos, eu havia sido enviado para a França, na cidade de Orleans, que é mais ou menos uns 120 quilômetros de Paris. E lá nós havíamos ficado 1 ano, e depois nós retornamos para a Guiana. Sim. E daí nós prestamos contas e tudo. E depois nós sentimos de voltar para a França, que no caso foi quando nós viemos agora dessa segunda vez, em 2015, e nós já viemos mais independentes. Nós não viemos dessa vez enviados pelo Ministério, o primeiro que nos enviou em 2010, e dessa vez nós viemos mais independentes para poder começar um trabalho que fosse mais aberto, que não fosse ligado a um ministério da Guiana Francesa. E foi daí então que nós viemos, no caso eu e minha esposa, que já conhecíamos a área do centro da França, Orleans, Paris, também nós já conhecíamos. Viemos para o sul da França por causa do calor, o clima, né, muito agradável, é mais quente. E quando viemos aqui, então, nos instalamos, mas já com esse objetivo de, depois de um tempo de instalados, nós pudéssemos começar a obra aqui realizada, a obra missionária. Muito bem. Então, a Igreja da Guiana, ela é uma igreja brasileira ou é uma igreja, de fato, francesa? A igreja onde nós estávamos era brasileira e trabalhava com brasileiros e para brasileiros. Em Orleans também trabalhava com brasileiros? É isso, a visão do ministério era mais esse, para cuidar dos brasileiros que havia na Europa. E, no caso, por isso também que nós decidimos, quando viemos na segunda vez, de vir mais independente para poder alcançar franceses e trabalhar com franceses. A visão era um pouco diferente.
Muito bem. Isso também é um assunto muito interessante. Assim também foi o meu chamado, mas existem muitas igrejas, ou algumas igrejas na Europa que trabalham com imigrantes brasileiros, né? É um chamado, é o trabalho, é o evangelho, mas a visão que Deus tem dado a algumas pessoas, e é a nossa visão, eu compartilho da mesma visão que você, de alcançar o povo local, de alcançar o povo local. E às vezes, se a gente faz uma comunidade de brasileiros, onde se fala português, não se fala a língua do povo, fica mais difícil de você ter esse contato, então, com a população. Então, vocês foram para Toulouse. Eu já mostrei aí no mapa onde fica Toulouse, e eu queria que você falasse um pouco, então, sobre as particularidades dessa cidade, Simeão. Como é Toulouse, para que as pessoas entendam. Toulouse, a princípio, é uma cidade, eu conheço como uma cidade universitária. É isso mesmo? Quais são os tipos de pessoas que tem em Toulouse? Para depois eu peço que você fale aí também com quem vocês trabalham, como é que é o ministério. Mas primeiro eu queria que você falasse da cidade. Ótimo. Então, a cidade de Toulouse, como você falou, é uma cidade universitária. Existem milhares de jovens. Muitos jovens vêm para cá para poder estudar, tanto franceses de outros lugares da França, como também pessoas do estrangeiro, inclusive brasileiros, que vêm para cá, para Toulouse, porque aqui é uma cidade que é considerada a capital da aeronáutica, aqui na França. Então, aqui, por exemplo, está a maior base da Airbus, que é concorrente da Boeing. A Boeing, que é dos Estados Unidos, e na França é a Airbus, que tem um grande mercado na área de aviões. Então, muita gente vem para cá para estudar nas universidades, mas vem também para trabalhar na Airbus e se especializar também nessa área de aeronáutica. Então, aqui nessa região também constroem foguetes, que inclusive são enviados da Guiana Francesa, Ariane 5, até mesmo alguns modelos que fazem parte da Soyuz, que são enviados da Guiana Francesa, da base espacial de lá. E, por isso, tem muitos jovens, muitas pessoas estrangeiras, muitas pessoas que vêm para cá para trabalhar e estudar. Então, é uma cidade que muda muito. Todo ano tem milhares de jovens que vêm e milhares de jovens que vão embora. Ouvi falar que cerca de 80 mil jovens estrangeiros vêm estudar em Toulouse e outros 80 mil saem todo ano. Então, só para ter uma ideia de quantas pessoas passam por aqui. Então, aqui é chamado de Ville Rose, que é Cidade Rosa. Sim. Tem uma história, é muito rica a história de Toulouse, é uma cidade que existe desde antes de Cristo. Tem uma história cristã também muito forte, uma população que é muito devota, tem muitos devotos católicos. Inclusive, muito da perseguição protestante foi feito aqui na região de Toulouse. Muitos protestantes fugiram de Toulouse para fazerem o que a gente chama da Igreja do Deserto, que é uma igreja que quase durante 100 anos se reunia no deserto do lugar que a gente chama Cévennes, que é uma região muito seca, uma região muito desértica, e a igreja protestante sobreviveu nessa área por causa da perseguição de Toulouse. Então, aqui é considerado a capital dos cátaros, capital dos albigenses, para quem gosta de história da igreja, e vai descobrir que houve muita guerra eclesiástica aqui, muita guerra entre protestantes e católicos por causa dos cátaros, por causa dos albigenses, por causa dos calvinistas, e havia muito, que crescia muito aqui nessa região. Muito bem. Eu conheço um pouco dessa história e é interessante, sempre que eu falo com alguém da França, a gente acaba entrando por aí. Eu entrevistei há um tempo atrás o Paulo Sicoli, que está justamente na região da Cévennes, e eu já estive também na Cévennes, estive lá numa base da Jocum, e depois estive lá com o Fábio Candijoá, que é o Ministério Infantil da Jocum na França, na região da Cévennes. E a França, então, ela está muito ligada à história. Para as pessoas que ainda estão no Brasil, eu sempre gosto de dizer isso, a gente não tem noção de quanto o europeu ele é preso à história. Porque são países milenares, né? E são muito diferentes do Brasil. Do Brasil, quando a gente fala de história, a gente vai até
ao regime militar, alguns vão falar enfim, de que foi o regime, e não se passa mais para trás. As pessoas não sabem muito a história, a gente não guarda muito isso. Mas na França se guarda muito isso, o que é um impedimento também para o anúncio do evangelho. Não é isso, Com Simeão? certeza. Então, eu vejo dois pontos aí interessantes na questão já do anúncio do evangelho. Primeiro, que você está num lugar, e eu quero que você fale desses dois pontos. Primeiro, que você está num lugar onde você citou aí que são 80 mil jovens que vão embora todo ano e 80 mil jovens que chegam todo ano para estudar. No Brasil, a gente também já não tem muita noção disso, as pessoas que estão no Brasil, porque você vai para a Europa e você tem gente do mundo todo, não é verdade? Não, são pessoas da própria França, mas pessoas de outros países. Então, como é que é lidar com essa multinacionalidade, essa pluriculturidade, não sei nem a expressão aí, mas essa multicultura que você tem? Como é que é anunciar o evangelho? Depois eu falo do segundo ponto, peço para você falar, mas como é que é anunciar o evangelho num lugar assim, onde tem gente do mundo todo e com mentalidades e pensamentos diferentes? Olha, nós usamos vamos dizer, a melhor estratégia, principalmente para quem é de origem brasileira, é usar o futebol, usar capoeira, usar a cultura brasileira, porque, querendo ou não, a cultura brasileira ela é conhecida no mundo todo. Então, pessoas da Ásia, pessoas da África, pessoas de todo lugar do mundo, se você colocar uma camiseta do Brasil, pegar um violão e for numa praça e começar a cantar em português, as pessoas vão parar para ouvir o que você está fazendo e cantando. Então, de certa forma, a gente usa um pouco disso também, para poder atrair as pessoas. Em seguida, a gente pode conversar um pouco mais. Mas vamos dizer que as pessoas, o fato de conhecerem algumas coisas do Brasil, seja futebol, seja a música, a cultura, até mesmo o carnaval, eles, quando vem uma pessoa vestida com a camiseta da seleção brasileira ou de outra, por exemplo, uma bandeira do Brasil, as pessoas se aproximam. Então, inclusive, nós fazemos de vez em quando cultos ao ar livre e nós não nos privamos de cantar em português para atrair pessoas, né, vestido com a camiseta do Brasil, e daí as pessoas se aproximam para ouvir o que está sendo falado, e daí nós abordamos as pessoas já com a palavra em francês, ou pregando, né, às vezes as pessoas param para ouvir, ou simplesmente conversando, sentando junto, e as pessoas então ficam curiosas. Que grupo é esse que está reunido? É uma igreja? Nós não estamos entendendo direito o que vocês estão fazendo. Que bacana. Então, nisso nós temos tentado atingir principalmente o público jovem, mas o público jovem local. Porque, querendo ou não, se você focalizar só no grupo universitário que vem para estudar e depois vai embora, não tem como subsistir uma igreja com pessoas que você não vai poder contar ao longo prazo. Então, como tem muita gente que vai, que vem, que não vem para se instalar, fica difícil. E daí, então, nós tentamos fazer esse mesclado. Trabalhar com brasileiros, trabalhar com franceses locais, trabalhar com pessoas com mais idade, mais, vamos dizer, enraizadas no local, que a gente sabe que não vai embora daqui depois que acabar os estudos. E também trabalhamos com um público que tem disponibilidade, porque muitas das vezes o estrangeiro ele tem o coração mais aberto para ouvir a palavra, para participar de um culto, para participar de uma igreja, porque vem da África, talvez lá frequentava uma igreja, ou vem de outro país onde tem o evangelho mais divulgado do que aqui na França. Muito bem, muito bom. Então, uma estratégia de evangelismo na França, uma das estratégias, é você utilizar a brasilidade, né? Essa expressão que muito se diz. Então, o esporte, a arte brasileira, a cultura, através disso você chama as pessoas. Agora, o Simeão falou que pode usar a camisa da seleção brasileira, isso atrai, é um fato, e também camisa do Flamengo. Se usar a camisa do Vasco, o pessoal vai embora. Né? Brincadeira, brincadeira. Mas, então, olha, isso é muito interessante, né? Muito interessante porque o brasileiro, isso para você, vocacionado, que está aí nos assistindo, nos ouvindo,
saiba que o brasileiro ele é muito bem quisto em todos os lugares do mundo, né? Em grande parte do território mundial, justamente porque o Brasil não se envolveu em grandes guerras, né? Não está envolvido com essas coisas todas. Então, a gente já não tem uma barreira de preconceito, como por exemplo, uma pessoa de países da Ásia pode ter com os Estados Unidos, mesmo na França, né? Alguns americanos às vezes não são bem vistos por conta de divergências políticas ou ideológicas. Mas o brasileiro, onde ele chega, ele é bem quisto. Agora, inclusive, desculpa por cortar, só para falar mais uma coisinha. Inclusive, justamente aqui nós temos uma população muito grande de marroquinos, de tunisianos, pessoas que vêm do mundo árabe, e muitas das vezes algumas igrejas têm medo de pregar ao ar livre. Não chega a ser medo, é uma precaução e nós entendemos, porque inclusive aqui em Toulouse teve um atentado em 2011 que foi muito, muito triste, e o fato do Brasil ser aceito também nos países árabes, e os árabes, os marroquinos, nossa, eles são apaixonados por brasileiros, quebra qualquer tipo de tentativa, talvez, de chegar ou de, vamos dizer, ir contra, porque se eles veem um grupo cantando louvores, talvez eles fiquem chateados e peçam para sair, para ir embora do local onde eles estão. Mas, vendo uma pessoa vestida de Brasil, ele vai pensar duas vezes, ele vai mais se aproximar porque está vendo pessoas brasileiras, que às vezes eles acabam gostando porque não é a imagem que eles têm assim de franceses locais, e daí eles acabam aceitando que a gente chegue mais e converse, né? Tanto a população francesa como também os árabes aqui na França, na cidade de Toulouse. Muito bem. Mesmo a fisionomia do brasileiro, né? A gente não tem uma fisionomia muito definida. Você olha para o brasileiro, ele é um cidadão, de fato, é um cidadão do mundo. Bom, muito interessante. Primeiro aspecto, então, a estratégia que se utiliza, uma das estratégias que se utiliza a brasilidade. Agora, uma outra coisa, que é um aspecto que você falou, que Toulouse, o sudoeste da França, foi uma região que sofreu com as guerras, né? Isso a gente está falando do século XV, XVI, né? Isso, lá atrás, século XVI, na guerra aí contra os protestantes. Aí é um assunto muito extenso para a gente falar agora, mas que o francês na escola aprende isso, não é? Todo mundo conhece essas histórias. Então, quando se fala de religião, as pessoas elas fazem logo associação com as guerras. E a gente fala do passado, mas na verdade, Simeão, no nosso presente também aqui, né, as guerras que eles viram, os atentados, para eles também são em nome da religião. Então eles, pelo que eu entendi, botam tudo no mesmo pacote e tudo é por conta de religião. Então eles não gostam muito de religião. Como é que você faz para ultrapassar essa barreira, Simeão? Como é que você faz para ultrapassar essa barreira da incredulidade e do aspecto guerras religiosas, não quero saber de religião por conta disso e etc? Olha, eu vou usar um exemplo que nós temos usado aqui no nosso trabalho, na nossa igreja. Por exemplo, bastante franceses têm vindo, às vezes, só para visitar, porque nós temos buscado evangelizar através da amizade. Então, por exemplo, eu trabalho como condutor de ônibus e de autocarros escolar. E, no caso, quando eu estava me formando para me tornar motorista de ônibus, existiam árabes muçulmanos, existiam portugueses muçulmanos, existiam franceses católicos, e eu era o único, vamos dizer, francês protestante, que na verdade é brasileiro, né? Eu já cheguei me apresentando como de origem brasileira, e isso abriu um pouco o leque. E daí o que a gente conversava? Eu tentei ficar o máximo possível vamos dizer assim, na expectativa, esperando eles se aproximarem, eles perguntarem, pela curiosidade e pela amizade. Porque se você chegar se apresentando como protestante e tentando evangelizar força para eles, é lógico que toda pessoa que ouve falar sobre religião aqui na França,
ele vai associar às guerras, como você falou, e muitas das vezes a pessoa vai se fechar e vai sorrir para você, vai balançar a cabeça, fazendo sinal de aprovação, mas no coração ele não dá abertura, certo? Então é muito difícil você entrar na mente dele, mas a partir do momento que você envolve outras questões, que você conhece história, que você mostra que você é apaixonado pela história da França, pela história da cultura, pela história da gastronomia, que você, vamos dizer, é francês, no sentido de que você começa a se aculturar e se interessar pelo povo, depois, devagarzinho, você começa a entrar falando de Deus, falando a respeito usando também as situações, os problemas sociais que existem, como depressão, como ansiedade, como todos esses problemas acabam sendo problemas muito atuais, e aí você pode entrar com religião para contar algum testemunho de pessoa que foi curada de depressão, que foi curada de ansiedade, que era uma pessoa talvez quase ao suicídio, né? Quase chegando ao suicídio, e foi transformado e recebeu a alegria da parte do Espírito Santo de Deus. Aí tem uma abertura maior, porque daí eles veem que você não tem só interesse em afirmar que você tem razão, mas que você traz uma solução para um problema que eles enfrentam todos os dias, e você se torna uma pessoa de confiança porque você é amistoso. Apesar de ser evangélico, você entende o muçulmano, conversa com ele, você entende o católico, você conversa, sabe conversar, dialogar, conhece a cultura dele. E, inclusive, vamos ter um evento agora essa semana, e 3 dos meus colegas de trabalho disseram: nós queremos conhecer a tua igreja. Eu disse: glória a Deus, porque eles sabem que eu sou pastor, mas assim, eu deixei partir deles, sempre falando, disse: olha, vai ser um evento sobre depressão, um evento sobre alcoolismo, se vocês quiserem, vai ser muito legal. Aí eles daí se interessaram e vão estar, em nome de Jesus, se Deus quiser, sexta-feira agora vão estar conosco. Que legal, que bacana. Então, o evangelismo se dá muito pelo testemunho. É isso? A gente poderia Com colocar nessa certeza. palavra. No Brasil, a gente tem uma coisa que funciona muito, que são as pregações, que são as grandes reuniões, ainda funcionam no Brasil. Mas o francês, particularmente, ele olha muito para a vida da pessoa, né? Exatamente. É cultural, né? Vamos dizer que a história da França e o contexto de França, vamos dizer que não é uma mensagem que fala sobre prosperidade, ou uma mensagem que fala sobre temas que atraem, às vezes, outras pessoas, que vai atrair o francês. Porque muitas das vezes ele já é próspero, muitas das vezes ele já sabe o que é ser correto, muitas das vezes ele tem um caráter de ferro, uma pessoa que, para ele, sim, sim, e não, não, eles não têm assim... Então, eles observam muito isso numa pessoa que vem pregar o evangelho para eles, principalmente se for de outra cultura e de outro país. Eles observam e dizem: poxa, mas espera aí, como é que tu vai me falar de uma coisa que tu acredita e eu não vejo que na tua vida você é correto? Então, eles olham muito isso. É a primeira base. Apesar disso, justamente, existem muitos que acabam vindo, pregando, usando a eloquência para atrair pessoas, mas, na verdade, não só consegue atrair, muitas das vezes, brasileiros. Só que o francês, ele quer mais. Se você falar calmamente com ele, mas ele sentir segurança no que você está falando, com o seu estilo de vida, com o seu testemunho, ele vai confiar em você e vai ficar com você para sempre. Vai ser fiel ao que você falar. Muito bem, muito bem. Simeão, então, em relação ao ministério, você é pastor, né? E como é que foi isso? Você disse que esteve em Orleans, que é lá mais para o centro-norte da França, e voltou para a Guiana Francesa, agora foi para Toulouse. Você, então, foi assumir uma igreja, você foi plantar a igreja, como é que é a igreja que você está, como é que é o seu ministério? Isso, nós viemos plantar a igreja, começar um ministério que tivesse uma visão baseada no contexto daqui de sul da França. E nós temos inspiração de um trabalho que é feito em Osasco,
do pastor Jonas, que se chama Missão Cristo Volta. E lá em Osasco, eles têm realizado já há alguns anos um trabalho com recuperação de drogados, de pessoas que são viciadas em diversos tipos de produtos químicos, etc. E, no caso, a igreja nasceu lá em Osasco, a Missão Cristo Volta, com as famílias das pessoas recuperadas. Então, a igreja nasceu e cresceu e tem esse trabalho que é realizado lá. Nós conhecemos esse pastor Jonas, em 2010, se eu não me engano, e nós, então, admiramos muito esse trabalho de recuperação de drogados, evangelização na rua, e atrás das pessoas rejeitadas pela sociedade. E quando nós viemos aqui para a França, nós queríamos, então, inspirados nesse trabalho, começar um ministério novo que fosse, então, tivesse esse objetivo de alcançar pessoas de rua, pessoas que fossem drogadas ou prostitutas, e daí, então, fazer esse trabalho missionário urbano. Certo. Daí, então, por isso que o nome da nossa comunidade é Communauté Christ Revient, que quer dizer Comunidade Cristo Volta. Né? E, inclusive, o pastor Jonas, que eu citei, ele vai estar presente conosco essa semana aqui para fazer uma palestra sobre depressão, alcoolismo, drogas e suicídio, porque nós queremos trazer esses, vamos dizer, soluções para os problemas atuais urbanos, e por isso que nós começamos esse trabalho aqui. Muito bem, muito bem. E hoje a sua igreja, você já tem uma membresia, já tem um lugar de reunião? Como é que funciona a igreja? Porque a gente está falando para brasileiros, né? Também aí na maioria que vão estar nos assistindo. Então, existe um conceito do que é igreja para o Brasil, e quando a gente sai do Brasil, a gente vê a multiforma da igreja, né? E como é que é exatamente a sua igreja? Vocês têm um local de reunião? Como é que funciona? Diz lá. Olha, primeiro tem que justamente salientar o que você falou, porque no caso de contexto brasileiro, vamos dizer que é muito fácil uma igreja nascer, uma igreja crescer, uma igreja se estabilizar numa cidade, e o crescimento, vamos dizer que é bastante rápido. Se 10 pessoas aceitarem Jesus, é quase normal, ou uma pessoa a cada culto aceitar Jesus, é quase normal. No contexto de França, no contexto de Europa, é quase uma pessoa representa 10. É quase, se 10 pessoas aceitarem Jesus, é como se fosse 100 pessoas aceitando no Brasil. Porque o contexto é muito diferente. Vamos dizer, o crescimento da igreja não é como no Brasil. Então, no caso, faz três anos que nós estamos aqui, e pela graça do Senhor, nós estamos com uma igreja com mais ou menos 30 membros. Nós estamos alugando local, no caso, é um local como muitos lugares na França, lugares que são alugados por hora, né, que inclusive é uma sala que faz eventos, que faz casamentos, que faz aula de dança, e essa sala nós usamos e alugamos por hora. No caso, nós usamos no domingo e quando tem alguns eventos no final de semana, mas nós usamos essa sala para os cultos semanais, mas nós usamos muito as casas para fazer células e culto nos lares, porque daí traz já uma imagem mais íntima. As pessoas muitas das vezes querem abrir o seu lar para haver um culto, haver uma célula, haver alguma reunião de aniversário, e isso acaba abrindo para outras coisas também na igreja. Então, nós temos trabalhado fazendo isso. Culto ao ar livre, culto nas casas e culto em lugares alugados, para poder todos se reunirem e fazer um momento congregacional. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por essa informação. Essa questão do ar livre, é muito bom ouvir você falando que vocês têm essa prática em Toulouse, porque eu fiz isso com uma equipe no sudeste da França, né? Você está no sudoeste, eu fiz do outro lado do sudeste, e nós fomos parados pela polícia francesa 2 vezes. Não sei se já aconteceu alguma vez isso com vocês aí, mas nós fomos impedidos de fazer. Numa primeira ocasião, nós fizemos numa feira livre,
fomos com uma grande equipe fazer distribuição de Bíblias em árabe, francês e espanhol e inglês. Tínhamos lá várias Bíblias para distribuir e também alguns pequenos livros, livretes, né, de evangelismo. E pedimos autorização ali à Associação dos Feirantes. E eles deixaram, porque eles gostam muito de música. Acho que essa coisa, você falou da brasilidade, mas o francês, em geral, é ligado à arte. Então, a gente, como levava música, instrumento de percussão, saxofone, violão e tal, os feirantes se agradaram e deixaram a gente fazer aquilo ali. Entretanto, alguém chamou a polícia, dizendo que era um atentado contra a ordem, e de fato não era pela lei, porque a gente estava dentro dos decibéis permitidos, né? Não estava com caixa de som, nada disso, mas a polícia chegou e a gente teve que parar. Numa segunda vez já foi um pouco mais grave, quase que a gente vai preso, mas graças a Deus não fomos. Mas vocês aí, então, em Toulouse, têm essa liberdade de fazer? Como é que funciona isso? É porque, justamente, vamos dizer que em alguns lugares a polícia vem, no nosso caso nunca veio, mas a polícia vem por quê? Porque tem alguma denúncia para evitar justamente algum problema ligado à religião. Porque se você fizer uma distribuição de Bíblia ou uma coisa, vamos dizer, muito explícita, os árabes, como a população árabe na França é muito grande, eles acabam dominando no sentido ideológico, e se eles denunciam que está tendo proselitismo, pessoas distribuindo Bíblias, e isso a polícia vê como sendo uma ameaça de algum tipo de problema ligado à religião, e isso pode criar muitos outros problemas de ordem política, de ordem social, já que a França está enfrentando um período de alerta, né? Essa questão também de alerta de terrorismo tem influenciado muito nisso também, da polícia ter cuidado para que as populações na França não entrem em guerra entre si, para não haver um ataque. Por exemplo, alguém que denuncia, eles são evangélicos, estão distribuindo Bíblias e eu não gosto disso, eles já recebem como se fosse uma mensagem dizendo, olha, cuidado, eu não estou gostando do que eles estão fazendo e eu não me responsabilizo dos atos que os outros vão fazer. Então, para evitar todo tipo de problema, a polícia acaba intervindo para a coisa não crescer e sair do controle. Então, nós não temos sido, vamos dizer, parados por ninguém, porque até, inclusive, você falando de feira, nós justamente não ousamos ir nas feiras, porque geralmente as feiras são controladas por árabes, né? Assim, não sei na região que você foi. E tá aí, bom, se o árabe, no caso, ele está na feira, ele é feirante, e ele se incomoda com pessoas evangelizando, meio que está entrando na área deles. A maioria dos feirantes aqui, pelo menos em Toulouse, a maioria dos feirantes são árabes, de origem árabe, ou são franceses que são descendentes de argelianos do período da guerra da França com a Argélia. Então, acabam tendo também uma resistência a tudo que é evangélico ou protestante. Muito bem, é isso mesmo. Simeão, olha, o que você diria, então, aí de conselho para aquelas pessoas que são vocacionadas para a Europa, que têm sentido um chamado, que têm ouvido um chamado de Deus para estarem na Europa, especificamente para a França? Quais seriam os conselhos de preparação, de cuidado, em que as pessoas devem fazer atenção para estarem na França? Ou na Europa, né? Olha, alguns conselhos que eu posso dar primeiramente, a língua. Quanto mais você se interessar pela língua, mais você vai conseguir se virar. Porque, assim, é como se você chegasse na China sem falar chinês ou sem falar inglês, só com português fica difícil você se comunicar. Aí, naturalmente, vai ser difícil você ir comprar alimento, alugar uma casa, alugar um carro, comprar um carro. Tudo vai se tornar mais difícil. Então, nós conhecemos alguns casos e ajudamos alguns pastores que vêm do Brasil ou que vêm de Portugal e são brasileiros que já passaram por outros países da Europa
E nós orientamos a isso, a aprender mais sobre o francês, a língua francesa. É muito importante para você conseguir se virar sozinho. Outra coisa, além da língua, lógico, a cultura. Não quer dizer que você vai aceitar tudo da cultura francesa, porque muito da cultura francesa é envolvida com ideologias formadas ou filosofias mundanas. Você não vai aceitar tudo, mas você tem que conhecer para poder dialogar, para poder entender, para poder conversar, sem ferir. Por mais que ele busque em você uma resposta, uma solução que seja diferente da cultura dele, porque ele está vendo que a cultura dele não está respondendo à necessidade ou o vazio que ele tem, ele vai querer saber se você se interessa ou não. Ele vai querer saber se você conhece a cultura dele ou não. Outra coisa que eu acho que é importante, e nós temos conhecido bastante pessoas que não têm isso resolvido antes de vir para cá, é a questão psicológica e todos os problemas envolvidos antes de vir para a França. Por que eu digo isso? Se a pessoa já sofre com algum problema de ordem psicológica, que já vem do Brasil para cá com esses problemas, chega aqui, não pense que vai ser um mar de rosas. E muitas das vezes aqui, tem gente que chega aqui e entra em depressão, abandona a fé, abandona a igreja. E não foi só um pastor que eu conheci, assim, eu conheci mais de um pastor, não vou citar nomes, mas assim, que chegaram aqui, entraram em depressão, não querem mais saber de igreja, frequentam, vez por outra, uma igreja, uma congregação, mas completamente desanimados, completamente destruídos por causa de frustrações, porque chegaram aqui com coisas mal resolvidas, com uma expectativa que, chegando aqui, não é real. Muitas das vezes, pessoas vêm para cá e são abandonadas pelos ministérios, infelizmente, às vezes, por mudança de líder de missões, por mudança de pastor regional, pastor presidente de uma igreja local do Brasil. Muitas das vezes, a pessoa se encontra aqui depois sozinha. E vamos dizer que isso é comum. Então, se você já tem, vamos dizer, problemas, você estando no Brasil, perto da sua família, imagine você sozinho, longe da sua cultura, não sabendo falar a língua, longe de uma igreja que possa lhe apoiar, numa cidade, muitas das vezes, sozinho, muito pequena, e às vezes sem dinheiro para voltar para o Brasil. Ou seja, isso daí mexe muito com a cabeça da pessoa, mexe muito psicologicamente. Outra coisa também, venha com um objetivo ou uma profissão que você possa usar na França. Ou se você não tem uma profissão específica que possa usar na França, mas que você venha aberto a trabalhar, a começar uma profissão aqui. Por quê? Como eu falei ainda há pouco, pode acontecer que, vindo para a França ou vindo para a Europa, você seja abandonado. Porque o preço do dólar ou do real é diferente do euro, porque aqui o custo de vida é muito caro e muitas das vezes acaba a igreja local do Brasil não dando conta de sustentar o missionário. Então, o missionário tem que ser aberto a trabalhar, a procurar uma profissão e ter paciência, porque a igreja muitas das vezes não vai crescer rapidamente, a menos que seja para tomar conta de uma igreja, de assumir uma igreja que já existe, ou algum problema que existe de uma igreja ter rachado e daí a metade da igreja vai para a sua. Mas fora isso, é melhor começar do zero. E para você começar do zero, é melhor você ter os pés no chão e pensar já que vai precisar trabalhar para não ficar em dificuldade com a sua família, não ficar em dificuldade nas outras áreas, e inclusive para atrair franceses. O francês ele tem uma aversão a pessoas que dependem da igreja para subsistir. Para eles não conseguem assimilar a ideia de que um pastor não trabalhe,
de que um pastor dependa da igreja. Eu estou falando isso no geral. Claro que existem igrejas francesas aqui e a maioria dos pastores dependem da igreja. Alguns pastores trabalham, mas a maioria dos pastores são dependentes da igreja. Mas se você conta com franceses, evangelizar franceses que não têm contato com a igreja, que não têm parentes evangélicos, nunca pisaram numa igreja, eles, se chegarem e lhe ver, talvez, dependendo de uma associação, eles vão dizer, ué, esse cara está comendo com o meu dinheiro. Enquanto que se você for um pastor, por exemplo, eu já trabalhei em supermercado, eu sou motorista de ônibus agora, mas eu já fui cortador de ferro, eu já trabalhei como encarregado de missões, no caso, chargé d'affaires commercial, um encarregado de missões de comércio. Então, eu fazia orçamento para construção de casas, ou seja, eu sempre fui envolvido. E quando as pessoas chegam para se aproximar, que eu me apresento como pastor e que as pessoas sabem que eu também trabalho, as pessoas têm mais confiança, dizer, poxa, esse camarada aí vem falar da fé, mas ele não vem com interesse de ter meu dinheiro, porque eles são muito apegados ao dinheiro. Eles são muito, como diz o pessoal, muito jarana, né? Muito muquirana. Então, se você chegar e falar de Jesus, muitas das vezes eles vão parar para lhe ouvir, mas vão querer saber se você trabalha ou se você está querendo o dinheirinho deles. Então, isso também envolve muito. Então, basicamente é isso. Se você vem para um território onde as pessoas leem muito, é importante você ler, gostar de estudar, aprender sobre teologia, mas não só teologia, gostar também de filosofia, gostar de história eclesiástica, de história do país onde você vem, no caso na França. Tudo isso é importante porque as pessoas vão esperar que o líder tenha algo a ensinar, tenha algo a dar. E se eles talvez chegarem com você e não sentir profundidade, mesmo que seja espiritual, eles vão dizer, ué, não sei se eu vou ficar aqui muito tempo com vocês. Muito bem. Então, aí seguem conselhos do pastor Simeão, que está no sudoeste da França, lá bem pertinho, já aí a 2 horas da Espanha, na cidade de Toulouse, uma cidade universitária, que deu todas essas informações para a gente aí. Pastor Simeão, muito obrigado pelas suas informações, por compartilhar aí conosco a sua experiência no ministério, Amém. a sua experiência em missões. Espero que essas informações venham ajudar, venham encorajar muitos que estão aí pensando em vir para a Europa também. E esses alertas, esses conselhos que o pastor Simeão deixou para nós aí possam ser úteis para você que está nos assistindo. Muito obrigado, pastor Simeão. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua igreja e que esse ministério cresça e prospere nas mãos do Senhor na França. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço também a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado. E espero que Deus tenha usado nossa vida para esclarecer alguma coisa, ter trazido alguma resposta ao seu coração, você que tem ouvido todos esses vídeos que esse canal tem disponibilizado, para informar, para poder também orientar pessoas que têm esse coração ardente por missões. Saiba que a Europa precisa de missionários, a França precisa de missionários, precisa de pessoas com garra, de pessoas que querem enfrentar qualquer tipo de barreira para ganhar almas. Saiba que a França está com o coração aberto para receber pessoas que queiram realmente trabalhar para a obra do Senhor. E, com certeza, se você vier, não vai ser em vão. Todo o trabalho que você realizar não é em vão para o Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe. Se você quiser conhecer mais do nosso ministério, nosso trabalho, você pode colocar também no Facebook, colocar Communauté Christ Revient. No Facebook, nós estamos lá. Você vai poder acompanhar o nosso trabalho, acompanhar tudo que tem sido realizado, os eventos, os meios que nós temos usado para evangelizar. Que Deus abençoe.